Nação de empreendedores e de empresários, estamos aqui com mais um Pode Empreender e hoje eu estou aqui com um casal muito especial, um casal de amigos, que é o Luciano e a Daiane, e mais uma vez nós estamos aqui com a oportunidade de ajudar você, que é empreendedor, que é empresário, com várias dicas. Fique conosco, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia o nosso bate-papo. Voltamos agora com o Pode Empreender e hoje com esse casal de amigos aqui, Daiane e Luciano, para nós contarmos um pouco da sua história e eu tenho certeza que vai ser muito bom o nosso bate-papo. Vamos lá. Vamos lá, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui contigo, Prazer, meu amigo William. Todo meu, pode ter certeza. Então, meu nome é Luciano Carnizella, né? Somos gaúcho e estamos goiano. Adoramos estar aqui. Então, falar um pouco da minha função, né? Sou consultor empresarial, temos uma empresa de treinamentos e palestra e a gente está aqui empreendendo em Goiânia. Inclusive vai ter um evento agora, né? Dia 12, sábado que vem, sem ser esse o próximo, vamos ter uma imersão com 5 casais que vamos falar sobre empreendedores, sobre comunicação, sobre negócio e sobre uma vida cristã. Excelente, excelente. E aí, Dai? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, você? Eu sou Daiane, esposa do Luciano. Eu sou terapeuta cristã de relacionamentos. Eu trabalho em ajudar as mulheres a curarem as feridas emocionais para terem um relacionamento mais saudável. E no nosso evento a gente vai falar sobre isso. Ele é para mulheres e casais, né, cristãos que empreendem juntos. Vai ser muito bom. Show de bola. Vai ser show. Muito bom, tenho certeza disso. E certamente eu vou participar lá. Ainda estou ainda assim meio em cima do muro, mas vai dar certo. Vou conseguir uma agenda para estar com vocês lá. Vai ser muito bom, prestigiar vocês. Cara, e esse Carnizella, deve ser muito importante esse sobrenome, porque assim... lá na Itália deve ser, aquela no Brasil não é. Não é tanto, não. Não como somos gaúchos, né? A região de qual a gente nasceu é uma cidade que tipicamente descendente de italiano, né? Foi colonizada por italianos. E eu não podia, nasci lá, né? Não podia ser diferente. Sim, então, claro. Carnizella é parte de pai. É um nome, origem italiana, e lá nós falamos muito o dialeto, né? O dialeto italiano. Que lá na Itália nem se fala mais isso. Né? O idioma lá já mudou muito. Sim, é só mesmo em casa mesmo, né? Só vocês praticam isso. Exatamente. Em casa todo momento as pessoas lá falam italiano e tem um sotaque bem forte. Legal, legal, muito bom. Certa vez alguém falou, eu não lembro mais quem foi exatamente, mas disse o seguinte, que os seus amigos você tem que admirar, né? E assim, apesar do nossos poucos contatos realmente de fato, mas eu me considero amigo de vocês, né? Vocês como meus amigos. E a gente deve admirar os amigos. Eu quero dizer que eu admiro vocês como casal, como pessoa, sabe? Assim, de fato, de verdade, é uma honra ter vocês aqui hoje. E quando nós fizemos aquelas lives, fizemos 2 lives, né? Fizemos, né? Exatamente, foi 2 lives, foram muito boas, né? E vocês me contaram a respeito da história de vocês, como que é que vocês se conheceram, né? Assim, como é que começou tudo. Vocês podem compartilhar isso aqui com o pessoal aqui, que eu tenho certeza que tem muito casal de casa, né? Que está nos acompanhando ali, que vai ser assim, vai ser bem esclarecedor, vai poder ajudar muita gente também, né? A história de vocês é muito bonita. Eu sempre trago pessoas aqui especiais que têm história de superação, história que realmente possa motivar o empresário e o empreendedor que está em casa, porque a gente sabe que o empresário e o empreendedor, a vida deles é desafiadora, né? A vida em si é desafiadora, né? A vida é sobre resolver problemas, né? Acabou os problemas, acabou o sentido da vida. Verdade. A gente sabe que o empreendedor e o empresário tem muito mais, né? A resolver diariamente, às vezes dioturnamente, do que uma pessoa comum, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá, como é que é? Me fala aí sobre a sua história. Primeiro eu tenho que falar porque eu sou sanguíneo. Então deixa o sanguíneo falar. Isso, então, tá liberado, tá liberado. A minha esposa, né, trabalha com temperamentos, me ensinou, então eu sou sanguíneo, eu tenho que falar. A nossa história, assim, na verdade eu gosto de contar ela, William, a partir da nossa decisão de vir para Goiânia. Porque a gente já tem uma idade avançada. Gente. Fala só por você, E o que ocorreu? Um dia, né, eu sou gestor comercial, eu trabalho há 36 anos na área comercial. Legal. E é isso que a gente quer passar, que é o empreendedor, ele tem que passar conhecimento, né? A gente sempre pensa que
a gente sabe algo que não é importante para alguém. Porém, aquilo que é óbvio para você pode ser muito importante para alguém que está ouvindo nós nesse momento. Sim, certamente. Então, eu viajando esse Brasil inteiro, uma certa vez estive na feira em Rio Verde, né? Eu fiz várias vezes a feira de Rio Verde, e um dos clientes que estava lá me perguntou: por que você não vem morar em Goiânia? Então, eu trabalhava numa empresa há muitos anos, né? Como gestor comercial, a DAI funcionária pública, e nós estávamos construindo a nossa vida lá. Íamos casar naquele ano, né? Casamos, fez um ano agora em novembro que a gente casou. E aí, cheguei em casa e falei para ela: Dai, vamos morar em Goiânia? E eu conheço a minha esposa, e a minha esposa, ela analisa tudo. Ela é melancólica, né? Extremamente ela faz uma análise total dos prós e dos contra. Que bom. Que vai acontecer no fato. Ela simplesmente me respondeu: vamos. Olha só. E nós, eu sei como milagres acontecem, né? Deus nos direcionou. E nós fizemos uma viagem, uma transição bem juvenil, adolescente. Nós simplesmente programamos para o ano de janeiro de 2024 que nós íamos pegar o carro, íamos fazer um roteiro de férias até chegar em Goiânia. Isso demorou 12 dias, né? Isso. E chegamos em Goiânia, nós não tínhamos nem onde morar. E nós estamos aqui há 1 ano e 2 meses. Para quê? Para falar para vocês que o meu maior testemunho hoje, William, não é falar que eu tive muitos anos com outra fé e mudei minha fé. É falar que depois dos 50 anos, quando a gente pensa que a idade está praticamente acabando, eu conheci a minha esposa, eu me converti em Cristo, eu vim morar a 1.700 quilômetros de distância da minha cidade natal, e eu já emagreci 15 quilos. Uau! É sensacional, né? Sensacional. Mudou muito. Mudou. Né? Isso é empreender. Mas Sim. as pessoas pensam, às vezes, que empreender é em negócios. Mas, em primeiro lugar, é em você. Né? Certamente. É na sua pessoa, no seu corpo, no seu casamento, na pessoa que você se dedica a amar. Todo dia tem que empreender. E a mente tem que estar boa para isso, né? Para ousar, para se arriscar. Certeza. Porque normalmente as pessoas com 30 anos acham que a vida acabou. Nossa, eu não tenho mais chance, eu não vou casar, eu não vou ter uma vida diferente. A pessoa acha que não tem mais solução. Na verdade, assim, o mundo é composto muito mais de pessoas negativas, né? Imagina hoje com esse bombardear das redes sociais, né? Que hoje a mídia, mas o que mais vende, na verdade, são coisas ruins, né? Na verdade, a gente sabe que, infelizmente, né, o pessoal... E a ciência explica isso, que a gente tem um viés de negatividade no cérebro, né? Então, o ser humano, ele gosta mais do negativo, de ouvir, de se alimentar do negativo, né? Do que... E tem gente que já amanhece o dia, a primeira coisa que ele liga, não vou aqui citar nome de programa de tragédia, mas é o que mais tem, né? A primeira coisa que ele faz é ligar aquilo ali enquanto está tomando banho, escovando os dentes, fazendo o lanche ali, enfim. Então, realmente, assim, essa questão da negatividade, nós temos que criar em nós, assim, mecanismos de saber lidar com isso, né? De nos bloquearmos disso, né? Porque o alimentar é importante também como alimentação para o cérebro, né? Para nossas emoções. E essa busca do negativo é para trazer um conforto. Porque assim, a minha vida tá tão ruim, mas não tá tão ruim quanto o que eu vi na TV. Ou na rede social. Tem gente pior. Tem gente pior. E a pessoa abaixa a régua. Ao invés de aumentar a régua, não, tipo, a minha vida não tá tão boa, mas eu vou atrás de coisas melhores. Não, tipo assim, a minha vida tá ruim, mas a do fulano que eu vi ali também tá pior. Exatamente. A pessoa poderia usar isso para ser grato, né? Falar ser grato, falou assim, não, se eu tô assim, eu poderia ser melhor. Né? É um autoconsolo, né? Porque em vez de enfrentar a realidade, né, ele mascara a realidade dele. Sim. Claro que todos nós temos momentos difíceis, né? Mas quando a gente tem fé, a gente tem um conhecimento do que a gente pode fazer, quais são as nossas características, né? Importante para a gente poder colocar um projeto, né? A gente sabe os limites e a gente tem... Quando tu sabe o teu limite, William, a minha percepção é assim, eu tenho que extrapolar esse limite. Porque nós vamos falar nesse evento, eu e a Dai, sobre as feridas da infância, né?
que elas norteiam a gente nas tomadas de decisões. Eu acabei de ler um livro sobre neurovendas, ao qual o nosso cérebro ele só vai tomar decisões baseado naquilo que a gente conhece. Aham. E a gente pega e compara um outro cidadão que está anos-luz na nossa frente em conhecimento, anos-luz em situação financeira, em todas as outras situações que as redes sociais mostram, Sim. e a gente se coloca lá para baixo. Só que as tuas decisões, elas são tomadas pelos teus conhecimentos. Sim. Então, se você está aqui nesse momento, foi o teu conhecimento que te trouxe aqui. Aham. Se você quer extrapolar isso, busque mais conhecimento. Sim, sim. Né? Aham. Nunca é tarde para buscar conhecimento. Sim, sim. É o que eu falei, com 50 anos, o que eu poderia pensar com 50 anos, William? Lá no Rio Grande do Sul, minha casa, meu carro, um trabalho onde eu tinha um cargo importante, a minha esposa planejando um casamento, mudando de vida completamente, eu podia estar num porto seguro. Aham. Que o cara, por que eu vou querer ir para um outro estado, não conhecia ninguém, não sabia onde que eu ia morar, não sabia o que eu ia enfrentar aqui, só vemos eu e ela, deixamos lá filhos, deixamos lá irmãos, parentes. Aham. Mas o que é isso? Vocês estão loucos? Todo mundo pode nos taxar como loucos. Sim. Só que tem um propósito nisso, que o propósito é divino, o propósito a gente tem que estar conectado, né? Amém. Para saber o que está dentro desse propósito. Aham. E quando a gente entrega essa vida a esse propósito, as coisas acontecem. E a maior alegria será dentro da nossa casa, eu e a minha esposa falamos, o dia que nós chegarmos e falarmos assim, como é que conseguiram? Não sei. Foi Deus. Foi Deus. Que bom. Esse é o propósito nosso Sim. hoje. Como é que conseguiram isso? Não sei, foi Deus que colocou nós aqui e Deus fez todas as coisas. Nós estamos aqui hoje. É de Deus ou não é de Deus? É por isso que estamos aqui conversando e falando da nossa vida. Sobre essa tomada de decisão, sempre vai ter alguém que vai achar louco, inconsequente. Eu estava conversando hoje, de manhã com a minha filha sobre isso. A pessoa vai dar a opinião dela baseada na realidade dela, na experiência que ela tem. Aí se tu for ouvir outra pessoa, nossa, vocês são loucos. Aham. Vai abandonar um serviço público? A pessoa vai dizer, não abandonaria. Mas isso é uma realidade dela, Sim. baseada nas limitações dela. E se a gente se pega nisso, a gente não faz. Exatamente. A gente fica preso na ideia do outro. Exatamente. Então é o seguinte, o papo nosso está excelente, é muito bom, está só começando, vamos dar continuidade, mas vamos dar agora um breakzinho, porque nós precisamos faturar. E já a gente volta. Fica aí. Aproveita e já convida os amigos aí, curte aí, já começa a nos seguir, compartilha e já a gente já está de volta. Olá você que é empreendedor e é empresário. Meu nome é William David, eu sou apresentador do programa Pode Empreender, que é um podcast que foi criado para ajudar você. Para você que quer saber mais sobre esse mundo do empreendedorismo, precisa de ajuda, nos procure nas nossas redes sociais, Alô TV ou no meu Instagram, William David Oficial. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos com Pode Empreender e estamos aqui hoje com o Luciano Carnizella,
e a Daiane Leme Carnizela. Esse sobrenome de Carnizela realmente ele É forte. é Eu forte. casei só pelo sobrenome. Eu acredito. Vamos lá, então a gente estava falando Sobre estar, né? Ó, a idade. a sua vinda, a vida de vocês pelo vida Goiás pra cá, aqui, né? Apaixonados com a direção de Deus, né? E debaixo de um Exatamente. propósito, de uma Exatamente. palavra, vieram para Goiás, né? E estamos criando a rede agora, né? De amigos. Aham. Admiramos nossos amigos de vários contatos. Até outro dia eu estava conversando com a Day e disse, eu já tenho mais relacionamento aqui do que no Sul. É o goianiense, nós Goiânia. temos essa qualidade, né? Verdade, verdade. Eu acredito que é uma qualidade, sei lá, né? Vai aqui para você. É uma qualidade, Ah. sim. É um dos motivos de nós estarmos aqui. É o povo. O calor aqui não é só do clima, né? O calor humano também aqui, ele É verdade. Extremamente acolhedor. É, A verdade. gente até acha engraçado, porque lá no sul o pessoal é mais frio, né? Aham. Então aqui a gente, como que a gente diz, está no elevador. Não, assim, a gente tem um exemplo muito prático, né? A gente mora aqui num prédio, eu morei num outro prédio lá em Caxias do Sul durante uns anos e conhecia 3 vizinhos, no máximo 4, Aham. né? E tinha lá uma meia dúzia, tinha 15, 20 vizinhos. E aqui a gente mora num prédio, a gente estava no elevador e o vizinho entrou, cumprimentou, ele estava com uma sacola de compras da fazenda dele, da chácara dele, e ele quer um abacate? Já me deu um abacate. Não, quero, então pega isso aqui. Mas eu não te conheço. Você não gosta? Mas pega outra fruta aqui. O que é Assim. Mas então deixa eu escolher, hoje eu mostro, deixa eu escolher, né? É muito legal. Tem um kiwizinho aí e É, tal. muito legal, muito legal. E os negócios em si, né, que a gente visualiza aqui em Goiânia, Sim. uma cidade próspera, né? Aham. Um povo acolhedor. Aham. E visualiza também para o nosso negócio, né, que a gente está colocando aqui, que é a Dynamos, é palestras e treinamentos. Então, assim, tem uma história que nós da área comercial a gente conta muito, que é os 2 vendedores que foram vender sapatos na África, Sim, né? sim. Um Eu sou da área comercial, conheço, né? Um chegou lá, É. não conhece, meu amor? Não. Um chegou lá e mandou para a empresa, olha, aqui não tem mercado, ninguém usa sapato. E o segundo chegou lá e disse, aqui tem um excelente mercado porque ninguém usa sapato. Então é questão de ponto de vista, Sim, né? claro. O que a gente vai ver. Então a gente visualizou aqui em Goiânia e no Goiás todo um mercado muito bom para nós. Legal, É. muito bom. Porque é uma cidade que está ainda em expansão, né? Uma cidade jovem, Sim, né? Um povo que está investindo, né? Aham. A localização dela é sensacional. sim. Então a gente está unindo pessoas pelo nosso propósito, tanto que vai ter o evento dia 12/4, não esqueça aí, participe do nosso evento, por favor. Vai ser na A Porta Hall, né? A porta A alta. Porta Hall. E a gente está unindo-se a pessoas para que o nosso propósito seja realizado, né? Que é Ótimo. passar conhecimento, legado, tudo pouco, né? O meu, da Dai. Quantos anos, amor, tá Como terapeuta, É. 5 anos. 5 anos tratando pessoas, Legal. cuidando de pessoas. Aí unimos isso, né, William? Sim. Unimos os meus 36 anos de área comercial, Ah. mais de 22 anos como consultor. Hum. Então isso tudo une, né? Aham. E aí quando ela me trouxe, né, que a gente se conheceu, que ela começou a falar para mim de temperamentos, eu não tinha ideia do que era temperamento, né? Sou sanguíneo, né? Não tinha ideia, né? Então eu aprendi sobre isso e foi uma pergunta que eu fiz durante muitos anos na área comercial, William. Por que eu conseguia vender para o William e não conseguia vender para o Antônio? Sim. Se eu sou o mesmo, se eu tenho a mesma técnica, o mesmo produto, e os dois precisam do produto. E quando eu fui entender isso, eu entendi que a falha era minha, Aham. né? Sim. A minha comunicação. Porque tu tem um perfil de comunicador, né? As pessoas têm, o vendedor tem que falar muito. Já é um erro, né? Que a gente fala muito. Fala, mas mas é um erro. Sabe? É um mito, na verdade. Exatamente. Né? O vendedor ele tem que ouvir, um bom ouvinte. Tem que ouvir e tal. muito mais, né, na verdade. Mas vamos lá. E como se comunica com um outro perfil sanguíneo? Como se comunica com um outro perfil colérico? Como se comunica com um outro perfil fleumático? Aham. Aquele cara mais analítico, melancólico. Sim. Então, quando eu aprendi isso, tenho uma técnica sensacional para ensinar. Nós montamos um trabalho e começamos a ensinar. Excelente. Relacionamento, casamento. Bom, nós já falamos aqui que somos casados há 1 ano, fiz em novembro, né? Mas a gente teve outros relacionamentos. Casados mesmo, foi só eu e ela essa vez. Aham. Antes não éramos casados.
com outras pessoas, né? Só vivíamos junto. E tivemos os nossos erros. Então, o que levou nós a errarmos? As nossas feridas, a nossa forma de ser criado, o nosso temperamento. Então eu casei com a fórmula, com o remédio. Maravilha. Mas como você se sente quando ele fala assim, eu sou o remédio? Isso é bom ou é ruim? Eu acho engraçado. Não, eu gosto, porque a gente sempre teve essa liberdade de conversar. Que bom. Como nós começamos como amigos, tudo ficou mais fácil. Vocês eram amigos antes. Nós éramos amigos. Então, nenhum dos dois criou uma máscara para o outro. Nós éramos sinceros e já conversávamos sobre as nossas dificuldades. Tanto que a gente falou assim, se nós fôssemos muito bons, já estaríamos casados. A gente já tinha essa consciência. Casados com outras pessoas. Com outras pessoas. Porque uma pessoa que entra no primeiro relacionamento e não dá certo, entra no segundo e não dá certo, o problema é ela, não é o Tem uma coisa errada que não está certa. Exato. Quando a gente chegou a essa conclusão, ficou mais fácil. Quando eu trouxe essa informação para ele, ele rapidamente assimilou. E a gente começou a conversar sobre isso. E aí, dentro do relacionamento, ficou mais fácil. Porque ele já me conhecia, a gente sabia das dores um do outro, das feridas, do temperamento, e a gente começou a adaptar. Claro que tem dificuldade, mas a gente conversa muito, que é o segredo do relacionamento, a comunicação. Então, a gente tem um problema assim? Tem, vamos tentar resolver. Não estou entendendo o que tu está fazendo. E a gente conversa, faz perguntas até chegar na resposta. Ele é homem nunca quer admitir que está errado, né? Eu não sabia. Eu nunca errei. E aí, quando eu faço para eles perguntas, ele começa a pensar. No começo ele nega, né? Tipo, não, acho que não. Aí começo a perguntar, ele começa a refletir. E aí, nessa reflexão, a gente acha uma resposta. Que legal. Que é benéfica para nós dois. Muito bom. Relacionamento é algo assim, né? A gente pode, eu acho, Matusalém, né? Viver muitos anos, mas vai conviver. E o que a gente percebe quando a gente conhece, né, as técnicas de qual é o temperamento e qual é a sua ferida. É o seguinte, vamos dar uma pausazinha agora para o nosso comercial, para faturar. E aí você dá continuidade aí, falando agora sobre as técnicas. Sobre as técnicas. Então fica aí, não sai daí, convida mais pessoas aí, curte, compartilha e logo em seguida, é um minutinho só, a gente já volta, dá seguimento. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Nessa semana você não pode perder. Vamos ter uma palavra tremenda de um empreendedor, pastor Tiago Souza, uma máquina, um avião, você precisa ouvi-lo. Você precisa ouvi-lo. E eu gostaria que você não perdesse. Também vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Maldição. Existe maldição? Você vai ficar sabendo no programa dessa segunda-feira. Você é nosso convidado, não perca este programa, Prosperando, vai fazer a diferença e com certeza pode ser uma virada de chave que você tanto tem buscado. Voltamos com Pode Empreender e hoje eu estou com esse casal aqui de amigos, Luciano e Daiane. E nós terminamos o último bloco
o Luciano falando sobre técnicas que ele aprendeu e que ele aplica hoje nas empresas, com os empresários, com os colaboradores. Fala aí, quais são essas técnicas? Bom, na verdade, o que eu quero falar aqui para vocês sobre as técnicas que a Dai me ensinou, né? É a minha esposa, que eu disse que ela é o remédio. Então, o que acontece? Quando você descobre, né, o seu temperamento e as suas feridas, você vai entender que a sua decisão, a sua resposta para uma pergunta, a dor é sua. Não é do outro. Autorresponsabilidade. Então o relacionamento começa a ficar muito mais saudável. A gente fala relacionamento marido e mulher. Não, às vezes é relacionamento com colega, às vezes é relacionamento dentro do meio corporativo. Então a gente começa a entender, porque assim, eu tenho a ferida da rejeição. Então quando eu me sinto acuado, eu me excluo. Mas a ferida é minha. Por que eu me senti acuado? Então, tu começa a fazer esse exercício da técnica de entender, que são as perguntas, né? Por que tu agiu assim? Por que tu reagiu assim? O que tu ouviu de verdade? Então, tu começa a usar isso. E essa técnica tu passa para todo mundo, né? Ó, gente, só um pouquinho. Suas decisões são tomadas sob o seu conhecimento. E você tem que entender seu temperamento e quais são as suas feridas para tomar essa decisão. É isso que eu uso no dia a dia. Inclusive contra ela, às vezes. A filha é sua. Daí, o Luciano está aqui compartilhando sobre os aprendizados dele, que ele teve com você. Quais são as suas percepções assim, com relação às mudanças que você viu que ele... Que isso é crescimento, né, Luciano? Muito. Quais os crescimentos que ele teve, né? E você também, porque, de certa forma, você, né, como você mesmo se diz aí, né, melancólica, né, mais analítica, né, mais, né, pensa mais. Alguém também tem que pensar nessa família também, né? Faz parte, é muito bom, né? E o que você percebeu, assim, de crescimento também para você, né? Pro relacionamento, pros negócios, enfim, eu fiz um bolo aqui com um monte de perguntas, vamos lá, vai lá. É o equilíbrio, porque a gente é temperamentos opostos. Ele é sanguíneo, reativo, explosivo, comunicativo, sociável, e eu melancólica, mais fechada, mais analítica. Deu pra ver aqui, né, que eu Fala fico menos. mais calada, falo menos, eu fico ouvindo. Ele também não ajuda muito nesse quesito também, não, né? Mas essa combinação é boa, porque as pessoas sempre pensam que a diferença afasta, mas não, aproxima. O crescimento no relacionamento... Opa, peraí, você falou então uma coisa aqui que é importante. O pessoal que está de casa aí, que é o empreendedor, né, que é a empreendedora, que é o empresário, e também tem vários casais nos assistindo também, vão nos assistir. Então, quer dizer então que a diferença, repete essa frase de novo aí. A diferença, ela aproxima. A diferença aproxima. É o nosso ponto de vista. Por quê? Porque se eu fosse conviver com uma pessoa exatamente igual a mim, talvez a gente tivesse... Talvez a gente estivesse ainda lá em Caxias pensando em vir para Goiânia. Duas pessoas extremamente analíticas. Ou duas pessoas sanguíneas já teriam feito tudo sem pensar. Então, a gente cresce na diferença. Ele ficou mais calmo, mais tranquilo, ele aprendeu a analisar mais. Ele, apesar de falar muito, ele pensa também muito antes de falar. Porque agora ele já entendeu, tipo assim, bom, eu não posso ser tão reativo, tão explosivo, eu tenho que observar. E ele me incentiva a ir. A primeira vez que eu fui atender um empresário, ele disse, amanhã tu vai atender. Daí se deixasse por mim, nossa, não, né? Vai lá e atende. Eu fui. E é assim que as coisas acontecem. Então, a nossa união, a gente entender as diferenças fez a gente crescer. E tu falou sobre reagir, isso é muito importante. Perdão, mas engasguei com água aqui. Normal, eu também estou aqui me segurando para não tossir. Não, eu engasguei mesmo, eu vou... A maioria do tempo a gente reage. Nós não agimos, nós reagimos baseado nas nossas dores. Isso é muito importante entender. Baseado na ferida. Ele falou sobre a ferida da rejeição. E eu sempre dou esse exemplo, inclusive nos atendimentos. Se a pessoa tem a ferida da rejeição, mandei a mensagem para o meu marido. Ele não olhou na hora, a minha ferida vai dizer o quê? Nossa, ele está me ignorando. Ele não quer falar comigo. Eu acho que nem vou mais mandar mensagem. Às vezes a pessoa apaga a mensagem. E ele lá na cabeça dele diz, vou responder com mais tempo, meu amor. Quando ele chega em casa, eu já trato ele diferente.
Eu já sou mais grosseira, ele vai perguntar, o que que tem? Nada. Tô bem. Porque eu tenho essa ferida da rejeição e eu vejo tudo com esse óculos. Então, eu reajo a partir da minha ferida. Quando a gente sabe, eu começo a pensar, será que é isso mesmo? Será que tem algum problema, sou eu que estou ferida? Quando a gente conta a ferida para o outro, ele já sabe da minha ferida. Aí ele vai pensar, nossa, talvez ela... Amor, fiz alguma coisa? Então, tem que ter esse conhecimento. É isso que faz a gente parar de reagir e começar a agir. Senão, a gente vê tudo com o óculos da dor. Se eu fui abandonada, tudo é abandono. Se eu fui rejeitada, tudo é rejeição. Se eu fui traída, eu vi meu pai traindo minha mãe, eu vou desconfiar de todo mundo. Qualquer coisa para mim vai ser motivo para desconfiar. Quando ele sabe dessa ferida, ele olha, eu tenho que passar mais segurança para ela. E não é aceitar a posição do outro. Ela é assim ou ele é assim. Não é aceitar, é conhecer. E compreender. E compreender. Então, assim, por mais que tu tenha o conhecimento, né, que nem a Dai tem muito conhecimento sobre isso, e eu cada dia aprendo mais, a gente vai reagir àquilo ali. Né? Porque a tua ferida está dentro de você. Você criou aqui, você nasceu com aquilo, cresceu, você, imagina, são 50 e poucos anos com a ferida. Né? Não vai sair de dentro de você isso. Mas, opa, deu o gatilho, vou analisar. É eu, é ela, porque... E se for ela, e se for a pessoa que está com você, a tua esposa, o teu colega de trabalho, quem for, que desencadeou isso em você, nada melhor do que depois que desencadeou, você acalmou e você conversar. Gente, tem essa situação aí que eu gostaria de deixar claro. Porque o maior problema do mundo é comunicação. As pessoas têm uma frase que eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que você escuta. Eu não concordo. É o contrário, porque na verdade uma das regras, desculpa te interromper, mas uma das regras principais de oratória e de comunicação é o seguinte: a comunicação é responsabilidade do comunicador. Exato. Então, assim, comunicação não é o que eu falo, né? Comunicação é o que o outro entende. Isso é comunicação. Então, assim, aí, já que a gente está falando aqui de autorresponsabilidade, então o comunicador, né? É muito responsável. Tem que trazer para ser responsabilidade. Porque, na verdade, se você não está entendendo o que eu estou falando, né? Assim, quando a gente é criança, é comum, né? Pelo menos do passado era muito comum o pai falar para a mãe falar para o filho, mas que menino burro, né? Não entende o que eu falo, né? Não é comum isso? Na empresa, então, cara, eu não estou dando dificuldade com o colaborador, porque eu explico e ele não entende. Ou seja, é mais fácil, é mais cômodo você rotular ele como burro. Exatamente. E ficar no seu comodismo e não ter a responsabilidade de transmitir a mensagem conforme o outro entende, né? Exatamente. Uma frase que eu trago para minha vida é: se eu sou o problema, eu sou a solução. Se eu colocar o problema no William, no Luciano, talvez nunca resolva. Se eu olhar para mim, aonde que eu estou falhando, é muito mais fácil. Só que muitas vezes a gente não quer. A gente quer jogar a responsabilidade para o outro. No casamento, no empreendimento, se eu sou um diretor, se eu sou um gerente, nossa, é muito burro, aquele cara nunca entende. Tu já tentou falar diferente com ele? Se tu fala 5 vezes do mesmo jeito, não está funcionando, o teu jeito está errado. Mas é essa consciência da gente se observar. Essa de estudo, né? Consciência. Consciência. A consciência traz um peso, né? Da responsabilidade. Exatamente. A partir do momento que eu me torno consciente, eu sou responsável por aquilo. Eu sempre falo nos meus atendimentos: até aqui, não se culpe. Você não sabia que você agia assim baseado numa dor. Agora você sabe. Agora é sua responsabilidade não agir mais baseado na dor. É isso que faz a diferença. Não tem uma chave mágica, não tem nada de especial. Eu agia baseada na rejeição. Agora eu decido agir diferente. É só isso, é escolha. Não estou dizendo que é fácil, mas é uma escolha. Só de trazer essa consciência, né? Por isso que é a importância de você ter procurar pessoas capazes para te direcionar também, né? Exato. O mentor, né? Mentor, conhecimento. Eu não sei lidar com isso, porque as pessoas não sabem. É novo, não sabe lidar. Aí o cara... já que o seu podcast fala de empreender, né? Outro dia eu fui fazer um treinamento com uma equipe e eles pediram: o que você acha que é empreendedor? Né? Aí eu falei para ele assim: empreendedor é a cara, ele tem um desejo
de fazer alguma coisa e ele não analisa nada, ele vai e faz. Aham. Porque se ele analisar, ele não faz. Sim. Né? Sim, sim. Ele não vai fazer. Não vai. Mas então, É o cara apaixonado. mas depois que ele está ali, ele se depara com um monte de problemas. Sim. Que são os problemas fáceis até de resolver, porque tem algumas coisas que é como tirar uma nota fiscal, como contratar um colaborador, como treinar um colaborador, vai aprender, vai São fazer. pontuais, né? Mas e lá dentro dele? A É. consciência dele para que ele possa se resolver e se tornar cada vez melhor. Precisa de orientação. Sim. Traz essas feridas para o empreendimento, que é isso que a gente vai falar No nosso treinamento, na nossa imersão. nossa imersão. Que é a ferida que tu trouxe do indivíduo, tu leva para o casamento e do casamento leva para o empreendimento. É mesmo, porque não tem como ser o William... Não. Só o William, o CPF, não, tem leva como, para o E CNPJ. cada ambiente, assim, não tem como separar o William Não. que está apresentando o Pode Empreender e o William que é pai. É o mesmo William, não tem como. Eu mesmo sou, William que é né? pai. E ainda que eu desempenhe papéis diferentes em dados momentos, né? Tanto é que, assim, você citou sobre o empreendedor é o cara apaixonado, né? A ciência fala que o tempo de paixão é o tempo de demência temporária, né? Então, assim, o cara não pensa. E quando ele tem que vestir a carapuça do quê? Do empresário. O empresário, ele às vezes nem quer tanto crescer, mas ele quer ter a estrutura ali organizada, ele quer aí, então é por isso que é importante, até por isso que eu criei esse Pode Empreender, né? Para falar com o empresário e com o empreendedor, porque quando você faz o casamento dos dois, você consegue fazer um casamento, vamos dizer assim, perfeito, Sem né? dúvida, sem dúvida. E muitos empreendedores tratam a empresa como filho. Agora, qual é a tua visão de filho? Tu vai ter a mesma posição que tu tem dentro da empresa que tu tem na família. Exatamente. A mesma, se é um pai rígido, Aham. eu vou ser rígido na minha empresa, Sim. com o meu filho. Aham. Então, tudo está conectado, como tu disse. Não somos só o pai, só o empreendedor, só o marido. Tudo está conectado. Isso é super importante, principalmente para vocês que estão aí, né? Para nós também aqui, que a cada entrevista eu também aprendo, eu cresço bastante, claro. Mas é por isso que é a importância desse podcast, por isso que eu tive essa motivação, essa intenção de criar, porque exatamente para você, empreendedor, para você que é empresário, ter essa consciência, sabe? Assim, quando a empresa nos contrata, né, para nós trabalharmos dentro dela, quando você entra dentro da casa da pessoa, que ela te oferece um cafezinho ali, e ela te dá a liberdade de poder fazer ali uma alocação, uma anamnese, ali, uma análise e depois poder trabalhar, isso é muito importante, porque essa conscientização é importante, de saber que você vai realmente se comportar conforme os seus conhecimentos, né? Como o Luciano aqui mesmo diz, conforme ninguém oferece o que não tem, né, Dai? Exatamente. Você vai oferecer só o que você tem, né? Isso para mim parece uma frase, pode parecer uma frase pronta, né, assim, mas isso para mim foi, essa frase para mim foi muito importante, saber que ninguém dá o que não tem, não tem como. A gente só dá o que a gente tem mesmo, né? Verdade. Cabe a nós, né, a crescer nisso, porque muitas pessoas vêm, porque meu pai não me deu isso. Ele não podia dar. Tu não vai conseguir voltar ao passado. Teu pai deu o que ele sabia, com as condições que ele tinha. Cabe a mim daqui para frente crescer mais, acrescentar. O que eu vou fazer para os meus filhos, com as pessoas que estão ao meu redor? Porque senão a gente se limita nessa dor de porque eu não recebi, eu não vou dar. Não funciona assim, senão fica aquele ciclo infinito de mágoa e ninguém cresce. A gente fica preso na dor. Tu falou sobre o profissional direcionar. Durante os atendimentos as pessoas sempre falam assim, estava tão óbvio, como que eu não vi, que eu agi assim? Porque o óbvio precisa ser dito. Sim. Alguém precisa abrir teu olho e dizer. E a pessoa, nossa, agora faz total sentido. A pessoa começa a trazer à mente. Tanto que em determinado período da nossa sessão, a própria pessoa diz, estou repetindo o que a minha mãe fazia, né? Nossa, eu criticava tanto a minha mãe e eu faço exatamente igual na minha casa. O meu pai era muito rígido e na minha empresa eu também sou assim. Porque teve aquele despertar da consciência e tu consegue enxergar tudo que tu não via. E é a partir daí que a mudança acontece. Quando tu vê, quando tu se torna consciente. Excelente, excelente, excelente. Nosso bate-papo está muito, muito gostoso, muito interessante. Só que a gente tem que faturar, né? O programa precisa também de investimento, precisa de comercial.
E a gente vai dar um rápido break agora, vai durar 1 minutinho só. E aí você já volta conosco aqui que a gente está caminhando para o final. No Rasgando o Verbo dessa semana, eu entrevistei a Kelly Lemos, empresária e empreendedora, que criou o Ecosistema Network. E essa entrevista foi especial, sensacional, com muitas dicas. Não perca. Obrigado, Kelly. Eu que agradeço. Assistam. Excepcional, viu, Domi? Obrigado. A Provec nasceu no coração do Brasil. Empregamos e protegemos os brasileiros há mais de 12 anos. E não temos fronteiras. Atendemos em todo o território nacional, com 14 regionais espalhadas pelo Brasil. Transformar e impactar vidas é o nosso propósito. E a Provec é sua, a Provec é nossa, a Provec é do Brasil! De volta com Pode Empreender. E hoje eu estou com esse casal aqui, abençoado, amigos, que é o Luciano e a Daiane. E nós estamos caminhando para o final. Tenho certeza que vai deixar um gostinho de quero mais. Mas eu quero agora, Luciano e Dai, eu quero ouvir de vocês o seguinte. Nós estamos em casa com o pessoal que está nos assistindo, que são os empreendedores, os empresários, né? Fala aqui para nós, aqui, por favor, quais são as dicas, né? Eu sei que nosso tempo voou, porque foi um bate-papo muito bom, muito gostoso, né? Mas quais são as dicas que você hoje, Luciano, e depois a Dai, como que as dicas que você pode deixar para esse empreendedor, essa empreendedora que está em casa aí agora, nos acompanhando, ou no carro, ou em algum lugar aí desse Brasil ou do mundo nos assistindo? Bom, a principal dica que eu dou para todo mundo, buscar conhecimento. E uma oportunidade é a nossa imersão, que vai acontecer o dia 12 de abril, na Porta Hall. Nós vamos falar lá, vão ser 5 casais, né, que vão palestrar, vão passar conhecimento, e eu e a minha esposa vamos falar sobre a comunicação no casamento e no negócio. O que as feridas fazem, né, as tomadas de decisão. Então a grande dica é buscar conhecimento, estudar, ler, trocar ideia com os mentores que têm conhecimento, o empresário que já tem conhecimento. Você fez uma carrocinha de cachorro-quente, que lá no sul fala carrocinha, né? Aqui fala pit dog. Se você abrir um pit dog e você saiba como é, estude como é que o cara fez, quais foram os passos que ele tomou, as decisões que ele tomou, isso que tem que ser feito, conhecimento, né? A gente tem desejo de abrir coisas, né? Ser um empreendedor é um desejo, mas às vezes o desejo, você vai encontrar muitas barreiras. E aí tem pessoas aí hoje no mundo inteiro que já trilharam esse caminho. Busque o conhecimento por quem já trilhou o caminho. Excelente. Excelente. Como tu falou da nossa imersão, o nome da nossa palestra é Do Casamento ao Empreendimento, Curando Feridas para Prosperar. Você só consegue curar aquilo que você sabe de onde vem. Qual é a raiz? E o Lu falou de conhecimento, é sobre isso, se conhecer. O que me dói, por que me dói e de onde vem essa dor? E o que eu posso fazer para curar? Quando você entende isso, a tua vida muda, o teu empreendimento muda, o teu casamento muda. É impossível não mudar quando você tem conhecimento. Você só não resolve algo que ainda você não sabe. Não sabe de onde vem, não sabe como. Conhecimento é a chave. Show de bola. Lembrei que não tem como não lembrar, lembrei da programação neurolinguística, que fala que quando eu mudo, o meu mundo muda, né? Tudo então, ao redor muda. Tudo muda, porque se você não mudou, como é que, né, você quer
Não é isso? Verdade. Fazer a mesma coisa e ter resultado diferente é impossível. Segundo uma frase que atribuíram a Einstein, que não foi ele, né? Que a insensatez, né? O cúmulo da insensatez é você fazer sempre a mesma coisa e querer, na verdade, de loucura, né? O resultado diferente, né? Ter resultado diferente, não tem como, né? Bom, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Quer que vocês deixem aí, por favor, aí as redes sociais de vocês? O meu é Dailene _. Eu sou terapeuta cristã de relacionamento. Mulherada, me sigam. O meu é Luciano Carmizela _. Eu sou consultor empresarial. Precisando da minha ajuda, só entrar em contato. Excelente. Quero agradecer vocês, esse casal que eu admiro muito, como eu disse no início. Muito obrigado, né, por ter travado a agenda de vocês para estar aqui conosco. Muito obrigado mesmo. E dia 12 de abril agora. Estaremos juntos. Que hora que começa? Vai começar às 9 horas da manhã. Vai o pessoal chegar ali para credenciamento às 8h30, né? As palestras começam às 9. Vai ter um coffee breakzinho lá? Vai ter, vai ter. Muito bom. Intervalo de almoço ou vai ficar full time lá? Vai ter intervalo de almoço e vai ter finalizar também com um coffeezinho legal. Excelente, excelente. Gente, parabéns por esse evento. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque vocês já são um sucesso. E vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua presença. Empreendedor, empresário. Sou muito grato por ter você conosco aqui. Se você não deu like ainda, dá um like aí. Se você ainda não compartilhou, compartilha, porque eu tenho certeza que você veio na sua mente várias pessoas que você quer que desfrute do que você desfrutou. E comece a seguir-nos aí também, tá? Na Alô TV. E eu tenho também o meu Instagram, William David Oficial. Muito obrigado, empreendedor e empreendedora. E eu quero dizer para você o seguinte: esse podcast foi criado, inspirado em você, para te ajudar, para te fortalecer, para você não se sentir sozinho, não se sentir desamparado, para você saber que existe sim chances, oportunidades de crescimento. E a cada entrevista, hoje em especial, você viu aqui que é possível sim um casal, né, juntos empreenderem e ainda levar conhecimento para outras pessoas. Muito obrigado, um grande abraço. E continue conosco aqui no Pode Empreender. Valeu!